Fala galera, mais um Pinelcast começando aqui, dessa vez com um cara que eu acompanho há muito tempo, vocês provavelmente já devem conhecer o trabalho dele, José Mário Dias. Ele é especializado em foto automobilística, para mim, top 3 sem dúvidas do Brasil, e o cara veio diretamente do aeroporto aqui para casa, chegou de mala e cuia, acho que ele deve até dormir aqui hoje, e tá aqui pra gente trocar uma ideia. Fala, mano, tudo certo com você, velho? Sensacional, cara, obrigado pelo convite. Vim direto do aeroporto porque não dá para recusar um convite seu para vir no podcast, ainda mais no início do podcast, dessa história na área de podcast, que eu espero que seja bem longa. Estamos recém-nascidos aqui. Prazerzaço estar aqui, vamos bater esse papo aí, espero tirar todas as suas dúvidas e se ficar, é legal quando fica a dúvida também, que você fica tentando descobrir, né? Mas é isso aí, tamo junto. E eu que me aventurei muito na sua área, né? No seu nicho ultimamente, né? Fotografando para as marcas, fiz os sertões, a gente se encontrou no aeroporto só, pois né? Pois é, o aeroporto dá volta. Porque você se enfia no meio do mato, eu me enfiei no meio do mato alguns dias, mas não dá para se ver lá. E cara, como que você começou nisso, mano? Porque é uma coisa que tem que ter muito amor para fazer, cara. Cara, muito amor. No automobilismo, a gente costuma dizer que todos que estão envolvidos ali estão por muito amor, porque pelo menos no Brasil não é um negócio que dá tanto dinheiro assim como outras áreas. E é até estranho eu dizer isso, mas eu gosto mais de automobilismo do que de fotografia. Só que no decorrer dos anos eu fui gostando tanto, e óbvio, fui ficando profissional, cada vez mais profissional e tudo mais, que acabou sendo a minha paixão meio que igualado. Isso, se você gosta muito de carro, porque, por exemplo, eu fotografo muito carro, eu acabei pegando muitos clientes nisso, mas eu não sou um car addicted, sabe? Nossa, que tesão. Sim. E tal, eu não sou muito assim. Sim. Eu tenho que ser para poder evoluir o meu trabalho, mas eu não sou tipo, nossa, meu Deus, que carro. Não, eu sou completamente, eu acho que, a gente costuma dizer que eu tenho gasolina no sangue, porque o meu pai foi piloto. Só que eu não vivi essa época do meu pai piloto, foi no início da década de 80, eu nasci em 85, então eu não vivi essa época, mas eu acredito que, não sei, cara, se tiver alguma coisa no genótipo, no DNA, é real isso. Com certeza ajuda muito, né? Exatamente, mas resumindo o meu começo, eu sou do interior do Paraná, de Campo Mourão, eu trabalhava como web designer, isso quando eu tinha 17 anos. E a empresa que eu trabalhava de web designer fechou, eu saí dessa empresa e criei, junto com um amigo meu, uma outra empresa. Mas você chegou a se formar em design? Não, tinha 17 anos, era o início da internet no Brasil praticamente, né? Que a internet chegou em 94, 93, alguma coisa, enfim. E no começo dos anos 2000 eu abri minha empresa. E eu já conhecia um piloto, eu era amigo, eu tenho um primo que era amigo do piloto Alceu Feldman, que hoje em dia está na Porsche, e eu só conhecia ele. E eu ia em algumas corridas que meu primo me levava, porque ele sabia que eu gostava de corrida. Então, vem cá, Zé, vem aqui para Stock Car e tal, em Curitiba normalmente. E quando eu abri a empresa, coincidentemente, em seguida ia ter uma corrida em Londrina da Stock Car. E a minha cidade fica menos de 200 km de Londrina. Eu falei pro meu sócio, bicho, vamos tentar, ninguém tem site na Stock, vamos tentar fazer site pro Alceu Feldman. Acabei fechando com o Alceu, fiz para mais outros dois pilotos, o Rec Júnior, que é um piloto que não ouvi mais falar, e o Matheus Greipel, que ainda corre de algumas coisas em Santa Catarina. E o assessor de imprensa do Matheus Greipel, o João Ness, que foi o primeiro cara que me deu o pontapé, assim. Então ele começou a ver minhas fotos. Isso tudo com 17 anos? Isso eu tava em 2005, tava com 19, 20 já, assim, que eu já tava começando a ir em várias corridas e tal. E ele começou a me dar abertura para, vai lá fotografar, me dar as fotos pro release e tal. E assim foi indo até que em 2007, que foi assim que eu me considero profissional desde 2007, embora eu veja algumas fotos minhas de 2007, 2008, Nossa, eu vejo que 12 anos já, né? são muito ruins, são péssimas, mas enfim. Eu já tava meio de saco cheio. Você se considera profissional por ter começado a ganhar e viver disso? Exatamente. Eu já estava fazendo algumas fotos antes, mas eu ainda era web designer. Então, assim, meio que eu trabalhava numa agência e tudo que eu ganhava na agência eu gastava com equipamento, mas enfim, era pouca coisa, e as viagens até as corridas, que foi quando aquele lance do quem não é visto não é lembrado. Então eu comecei aí e tal. E daí, em 2007, ele falou, quer vir fazer todas as etapas do Brasileiro de Rally comigo?
Eu pago todas as suas despesas, mas você se vira com o cliente. Falei, putz, cara, era tudo que eu tava faltando para falar, eu vou embora. Aí fui embora para Curitiba, comecei a fazer rally com ele, fiz Copa Peugeot e o Brasileiro de Rally e por sorte, sei lá se é sorte, mas no Brasileiro de Rally praticamente não tinha fotógrafo. Tinha 2 caras que faziam a temporada inteira, eu e um outro fotógrafo chamado Arício Filho, que tá pra Europa lá. Que ele era fotógrafo da Mitsubishi e a Chevrolet não tinha fotógrafo. E de repente, no primeiro ano meu de, entre aspas, profissional, eu virei fotógrafo da Chevrolet. Então, e você sempre teve esse viés, porque o diferencial para mim das suas fotos é que elas têm um quê artístico muito foda. Porque você... Uma das perguntas que eu tinha para você é porque você fotografa muito mais automobilístico, né? Que é corrida. Sim, corridas. E não publicidade, estilo, carro parado. Só que as suas fotos de corrida lá nos sertões mesmo, você produz, você coloca luz, flash, luz. Elas têm um olhar artístico muito foda. Eu acho que começou a ver. Isso veio desde o início ou é mais recente? Não, desde o início. Eu acho que o senso estético é muito apurado. Eu acho que tem muito a ver com É diferente daquelas fotos somente de evento, carro, gente. É muito diferenciado. Sim, sem uma composição, né? Eu tento compor sempre nas minhas fotos. Eu acho, eu não posso dizer, mas eu acho que tem a ver um pouco com a minha era de web designer. E hoje em dia ainda eu consumo muita coisa de designer, muita coisa de estética, muita coisa de, sabe, de arte, assim. Não que eu seja um cara que vai em museu pra caramba ou em galeria de arte, não. Mas eu gosto de ver coisa que tenha designer embutido, seja lá o que for, seja um móvel bonito, alguma coisa. Eu sou fanático. Exatamente, isso é bem visível em você, mas isso eu tenho um pouco aguçado, assim, sabe? Eu acho que eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso, sabe? E eu tento trazer isso para fotografia. Trabalho. Antigamente, no meu começo, eu fazia muito também coisa de arte para proposta de patrocínio, essas coisas para os pilotos. Porque eu gosto de trabalhar com arte no computador também. E eu acho que eu sempre fotografava já pensando em como diagramar. Isso mudava, cara. Porque como ela vai estar numa revista, exatamente, num site, onde eu vou poder colocar um texto, não sei o que. Eu já fazia isso lá na foto. E hoje em dia, mesmo eu não fazendo isso, eu ainda continuo praticando esse tipo de fotografia, porque eu acho que se eu não for diagramar, alguém vai. Alguém vai fazer um post no Instagram, no Stories, que ele vai colocar um escrito ali, a programação, e o carro vai estar pequenininho e o céu... Mas as suas fotos, você vende ela para os veículos ou você tem o seu contratante que está na corrida, sei lá, seja Chevrolet, Mitsubishi, alguém? Exatamente. E as fotos são deles. São deles, exatamente. Porque essa sua preocupação ela é fantástica. Porque, querendo ou não, quando você é um fotojornalista, as fotos que vão ser escolhidas para ser capa de um jornal ou de alguma coisa, tem muito a ver a isso. Dela ser muito boa para dispor um texto, um título, alguma coisa. E isso é fantástico. É muito engraçado que hoje em dia, quando eu falo que eu sou fotógrafo, quem não é do meio fala, pô, mas você trabalha para uma revista, para um jornal e tal. Hoje em dia é muito raro um jornal, se não for um jornal diário, um veículo grande, mas os veículos pequenos é muito raro ter um fotógrafo próprio. E antigamente, na época que todos os jornais iam cobrir corrida ou iam cobrir jogo de futebol, seja lá o que for, eles não tinham de onde buscar essas fotos. Sim. Hoje em dia, ou existem, no caso do jogo de futebol, porque é um mercado muito grande no Brasil, existem agências que fazem isso. Essas agências vendem para os veículos de comunicação. No caso do automobilismo, como é um mercado muito pequeno, então não existe uma agência que compra, porque não tem quem compre deles. Pegam direto com as montadoras? Então, exatamente. Os maiores clientes hoje em dia são equipes, alguns pilotos e as patrocinadoras. Então, porque ela tem o interesse em divulgar a sua marca, o seu nome nos veículos de comunicação. Então, é interessante entender isso até para quem quer entrar nesse meio, se especializar nesse meio, onde buscar, né? Onde buscar o financeiro, porque não é o fotojornalismo, é você entra pelas marcas, exatamente, na verdade. Não é um fotojornalismo no sentido de cliente. No sentido de cliente, não, é um fotojornalismo de trabalho. Exatamente, porque eu tenho que contar a história do final de semana. Em fotografia, a questão é que eu não entrego direto para o jornal, eu entrego para a marca que é minha cliente, que tem um assessor de imprensa. E você fotografa a sua equipe contratada. Normalmente sim, exatamente. No caso
Acho que eu posso falar a marca aqui, Claro, né? pode. Mas no caso do Brasil, por exemplo, no Brasil eu só faço Stock Car. E na Stock Car eu sou fotógrafo exclusivo da Shell. Então eu só faço Shell. Tudo que tem Shell, eu que faço. E ali eu, entre aspas, bato continência pro meu chefe de comunicação, que é o Vicente, e pro assessor de imprensa. Então os dois, que é o Luiz Ferrari, os dois sabem o que eles vão precisar de mim no fim de semana. Então eu tenho que... normalmente eu chego antes de começar o fim de semana e falo com o Ferrari, e aí, Ferrari, tem alguma coisa especial tal? Porque às vezes tem um veículo de comunicação X que está fazendo uma matéria que eu nem imagino, que vai falar sobre o pneu diferente dessa etapa, ou seja lá o que for, e ele fala, o cara lá, tal pessoa do site tal, tá fazendo uma matéria sobre isso, a gente precisa de uma foto do pneu mostrando... Aí eu tenho que criar em cima disso. Então você tem essas demandas, você tem o seu briefing do que você tem que fotografar. Tem o briefing. E essas suas fotos mais artísticas que você faz, elas são bem vistas e bem quistas também? Porque, por exemplo... Não muito. O cliente ele te reconhece, te encontra pelo seu trabalho lindo, artístico, mas isso acontece na maioria das vezes, né? É a grama do vizinho. É muito lindo o seu trabalho. Nossa, que panning incrível. Eu colocaria esse quadro na minha casa. Mas aí quando você faz para ele, cadê a foto que mostra o carro no meio, certinho, cadê focado? A foto que mostra o patrocinador. A foto que mostra o patrocinador é a que interessa. Basicamente né? Isso, exatamente isso. Então, isso é muito complicado, porque tem o que você publica, mas tem o que você realmente... aprecia. Aprecia. E o seu cliente utilizou, né? É 100% isso. Eu acho que eu nunca peguei um cliente que fica postando foto tão artística, assim. É difícil, assim. Então isso acontece no seu meio também. Acontece, mas eu acho que, assim, engrandece o trabalho. Tem que ter isso. Senão eu perco minha personalidade. Acho que te ajuda, inclusive, a você ser referência no seu meio, não para os clientes, mas para os outros fotógrafos. Porque é igual eu estava te falando aqui antes de a gente começar o podcast. Eu admiro muito, eu lembro do seu trabalho pela qualidade, mas eu admiro muito os seus pannings, que inclusive você prometeu uma dica aqui exclusiva no podcast de panning. Cara, essa aqui, dica galera. eu dou para pouquíssimas pessoas. Só quem escuta esse podcast vai ter essa dica. O pior é que é uma dica assim que eu aprendi com o tempo. Já pode dar agora, a gente retoma no assunto. Então, quebrando a cabeça. Bomba, dica exclusiva. O meu irmão, ele foi professor de física, ele é químico, foi professor de física e tal. Cara, eu cheguei a indagar ele, mandando foto, falando, como é que faz? Por que acontece isso? Depois pensando, eu falei, puta, é tão óbvio isso, que é quando eu faço os meus melhores pannings. Que é o quê? Puta, vou contar pra todo mundo, isso é sacanagem, mas vamos lá. Não é todo mundo, é só quem ouviu o podcast. Tá. Bom, então vamos lá. Essa é uma dica muito preciosa, cara, que assim, pouca gente demorou pra sacar isso. Eu saquei sozinho e ensino uma pessoa ou outra. Mas agora vamos aí, eu quero fazer um workshop, inclusive. Tenho planos de fazer um workshop legal na pista ano que vem, em Interlagos. Caramba, na prática mesmo. Na prática. Pô, que bacana. Eu tô com a ajuda da Glauce, que é uma das organizadoras da GT3. Então, fotografar com os carros legais, Ferrari, Porsche, protótipo e tal. Nossa, eu quero fantástico, fazer me leva. Não, vai ser bem legal. E a técnica é o seguinte, se você está fotografando, vamos supor assim, um panning com 1/25, que é 1/4 de 100, vamos dizer assim. E você tenta fazer na mão ali, você tem que ficar 100% do tempo com o objeto, né, que você quer que ele fique estático na imagem e o resto borre, você tem que ficar 100% do tempo perseguindo ele. Sim. Se você coloca coisas entre você e ele que cubra, vamos supor, 75% da imagem, então do jeito que eu faço normalmente, pessoas, eu vou atrás de pessoas ou atrás de árvores. A árvore tem que estar entre você e o objeto. Que ela cubra, durante todo esse tempo, 75%, o panning que você vai estar fazendo no carro, na verdade, é 1/100. Porque ele só vai, dentro desse 1/25, ele só vai estar mostrando 25% da imagem. Então, é vezes 4. Você captou? Tô captando. Então, assim... Mas já tô com dúvidas, mas termina acaba aí. que o panning, o carro crava muito mais fácil porque você está fazendo 1/100. Na verdade, eu estou falando 1/100 porque é mais fácil de fazer as contas. 25 vezes 4, né? Então vai ser 1/25 com o carro, 1/25 de pessoa, 1/25 de pessoa, 1/25 de pessoas. Então, se você faz 100 pessoas, você tem que fazer em 1/25 o tempo todo. Sim. Aliás, o carro vai estar aparecendo no 100% do tempo. Se ele aparece só numa fração ali... O seu primeiro plano, ele vai borrar muito mais. Nessa velocidade... na prática, mas como que você consegue acompanhar o carro, sendo que tem muitos elementos?
Isso é Então, porque o desafio para mim do punning você vai acompanhando não é nem o tanto instinto. a questão do cravar o punning, é o timing da sua movimentação com a velocidade do carro. E isso é experiência, não tem Cara, jeito. você tem que vir acompanhando antes. Eu costumo fazer, os meus melhores punnings são sem monopé. É isso que eu ia te perguntar agora. 70-200, Na sem mão monopé, mesmo? na mão. Apoio aqui no meu braço, o braço meio que no meu tórax ou na minha barriga. Paro de respirar e giro só o meu tronco. E eu marco um ponto ali, né, o pontinho da câmera, venho acompanhando o carro o tempo todo sem clicar e clico umas Você 3, vem 4 fotos. no foco no single mesmo ou no Normalmente, contínuo? quando tem elementos entre eu e o carro, aí é foco manual, porque senão ele vai se perder nas pessoas. Interessante. E aí, se não tem F8 nada, pra cima se e não vai tem embora. nada, aí é a velocidade que manda, né, cara? Se eu consigo fazer, tipo, eu fiz um punning agora num track day, fotografar um track day nos Estados Unidos, em Homestead, semana passada, que eu fiz meio segundo de exposição. Eu nunca tinha feito isso. É 1/2, cara. É muito baixo. Sim. Porque Mas eu aí vi a um monte de abertura ar, você vai super fechado. 22, com ISOs mínimo possível, com polarizador, porque senão não dava. Era de dia, né, cara? Só que o que eu vi? Eu vi que tinha um monte de árvore, um monte de arbusto e em um espacinho, uma janelinha passava o carro. Eu falei, pô, se eu começar desde lá, ele vai aparecer nessa fração, nesses 25%, vamos dizer assim, ou seja menos, do tempo da exposição. Então, se eu tivesse que fazer meio segundo acompanhando o carro, é impossível. Não dá, não é humanamente impossível. Sim. Agora, desses meio segundo que eu fiquei varrendo, ele apareceu em 1/40, entendeu? Você captou essa? Sim. Então, por isso que nesse 1/40 eu consegui fazer o punning. Só que, para eu acompanhar ele, foi totalmente instinto, cara. Que eu via ele no meio ali do arbusto. E vem segurando o dedo. Ou não. Ou é mais fácil eu não segurar o dedo, porque eu consigo pegar a velocidade do movimento. Então, se eu venho segurando o dedo, eu já não estou mais vendo tudo. Você já então, tá no automático. Então, já. como eu sei que depois daquela arvorezinha é onde vai ver o arbusto, então na Você hora só que segura aquela a partir arvorezinha dali. entrar no meu campo de visão, eu clico. Então, eu pego, vou acompanhando, entrou a arvorezinha e tiro o dedo e continuo acompanhando mais um pouquinho. Entendeu? Porque Entendi. senão a última foto sempre vai ser nula. Muito interessante isso. Então, essa manha de ter coisas, ter objeto entre você e o objeto que você quer no foco é a principal manha. E eu demorei para associar isso, porque eu até falava com os amigos meus fotógrafos, às vezes a gente fazia um punning na pista assim, e pegava uma caixa de som, alguma coisa, e só o que estava atrás da caixa, só a que parecia caixa de som, era que cravava. A gente falava, bicho, não é possível, cara. Como é que pode? Aí eu fui entendendo com o tempo. E cara, você já fez o Dakar, você já fez e tá indo de novo agora, né? Eu vou pro meu 8º Dakar, né? Nossa, O 8º Dakar. não é de novo, é o 8º. Não, a gente é oficial. Eu já achei os Sertões magnífico, o Dakar deve ser mais surreal ainda. E cara, de todas essas viagens, não só esses rallies enormes, quais histórias mais loucas, assim, que eu imagino que, cara, já deve ter vivido muito Cara, perrengue. as melhores são de rally, né? Não tem. Porque pista, eu amo pista, eu amo automobilismo de modo geral, mas enfim. Rally, cara, a experiência. Rally, a foto é menos de 50% daquilo. Entendeu? A estratégia do dia é o que mais vale. Você fez os Sertões, você sabe que horas você vai sair, que horas você vai sair. Não, é inacreditável. Eu acho que a pessoa que ela estratégia. não participa de uma competição Não como imagina. essa, ela não imagina a logística. Para mim, os Sertões, muito mais do que a própria competição, a parte logística dele é inacreditável. Teve dias lá que o deslocamento era 1.000 quilômetros quase. Sim. De uma cidade para outra. Como que você desloca uma equipe inteira, comida, cara, manutenção? Dakar, cara. Não, exatamente. Eu já achei os Sertões loucura. Dakar. Eu falo assim, o cara que fez esse roteiro aqui, ele não participa dessa porra, porque é impossível cumprir, louco, sabe? Imagina o Dakar que o restaurante, por exemplo, Dakar é único para todo mundo. Tem talvez 10 vezes mais de pessoas, juntando tudo, o staff todo deve ter umas 10, 15 vezes mais que os Sertões, e é um restaurante único. Imagine para transportar esse restaurante, cara. E vai muito fotógrafo? Vai, cara, vai porque tem o mercado uns caras é muito, de fora, você pode ser, muito grande. Tem alguns nomes que você consegue citar de lembrança, assim, de que são muito fodas nisso? Cara, também? o pessoal de PPI, que é uma grande agência, eles são os caras que fizeram todos os rallies. Então, assim, tem uns caras muito, muito bons gringos, só que, por exemplo, todo ano tem o prêmio de melhor foto do rally.
E o último ano foi um cara da nossa equipe que ganhou, que é o Marcelo Machado de Mello, 3M. Conheço o cara que ganhou dos Sertões, hein? Você conhece? Mas... Não, muito boa a foto. Desculpa, mas eu te perguntei sobre as referências, mas eu quero ouvir a história ainda sobre a mais louca que você já viveu. Cara, não, mas enfim, tem bastante referência. Tem o Florent, que é um amigo meu francês, que é bom pra caramba. Só que assim, cara, é muito louco. Isso é um ponto que, às vezes, isso é muito importante falar pro pessoal, que é o que eu acho que é o que mais me fez aparecer pro mundo. Eu opto sempre por trabalhar com o mínimo de clientes possível. Sempre, o mínimo de clientes possível. Por quê? Eu tenho tempo de criar. Consegue fidelizar mais também os clientes. Também, mas nem isso, cara. É tempo de criar. Assim, quando alguém vem elogiar minhas fotos, putz, suas fotos são demais, isso aqui, eu falo, putz, não é bem assim. Eu não me acho muito bom. Começa por aí. Eu não me acho bom. Acho que esse é o melhor caminho pra gente continuar evoluindo, né? Eu não me acho bom, todo mundo tem que ser Eu não me acho incomodado. bom. E eu acho que tem muito fotógrafo bom pra caramba, que às vezes eu olho e falo, puta, o olhar desse cara é melhor do que o meu, vamos dizer assim. Eu considero melhor que o meu, porque o cara tem umas sacadas, só que o cara trabalha com 10 clientes, cara. Ele não tem tempo, é humanamente impossível o cara conseguir tratar 10 clientes igual eu trato meu único. Não consegue ser tão atencioso. Não consegue. Porque assim, quanto mais você cria, mais os meus panes, por exemplo, mais você perde foto, mais você perde volta do cara passando na sua frente. Entendeu? Num rally que você paninho você tem que ser muito seguro, porque você está arriscando uma foto que ela pode não dar certo. Não, e um rally, cara, que eu vejo o cara uma vez por dia. Entendeu? Num rally gigante. Isso que me surpreendeu, porque as suas fotos que eu vi nos Sertões, essa última que eu fui, você montava o setup com flash, com não sei o que, subia na árvore, etc. Sendo mas que eu o carro testava bastante antes. Então, você testava então com os outros carros de outras equipes, isso que eu fazia. Não, porque eu me posicionava era oficial, né? Eu tinha que fazer todo mundo. No meu caso eu estava só com a equipe da Mitsubishi. Sim, então eu me posicionava, testava com todas as equipes que vinham, na hora que vinha o carro que me interessava, eu acertava. Sim, isso é natural. Eu faço isso na pista, por exemplo. Infelizmente no rally, nos Sertões, que eu fiz esse ano, é o meu 8º. Eu tinha feito 7, aí parei um bom tempo e voltei a fazer esse. E no Dakar, infelizmente ou felizmente, mas eu trabalho para a equipe oficial, então a gente tem que ter foto de todo mundo. Então assim, eu não tenho tempo de criar, cara. Isso eu não gosto. Você estava numa equipe bem grande também, né? Eu não gosto muito das minhas fotos do rally, para falar bem a verdade, porque eu não consigo criar. Eu gostava muito mais das minhas fotos que quando eu fazia o WRC, o Mundial de Rally na Argentina, que eu ia just for fun, eu ia por mim e pagava minhas despesas, não tinha cliente. Às vezes tinha um ou outro cliente que era brasileiro que estava correndo, mas, cara, eu criava pra caramba, perdia foto e tal, mas o material saía muito mais legal, entendeu? Então, essa diferença que eu gosto de seguir entre ter o mínimo de clientes possível para poder criar, e os outros fotógrafos, muitos têm vários clientes para poder ganhar mais dinheiro do que eu entendo que eles ganham mais dinheiro que eu, mas criam menos porque não tem tempo, eu acho que é a grande diferença, vamos dizer assim, que me tornou quem eu sou, assim, que eu consegui aparecer pro mundo dos caras falar, caralho, Zé, puta foto, hein, cara, você é bom pra caramba. Eu falo, eu agradeço, mas eu sei que não é que eu sou bom pra caramba. Não é isso, eu não me acho, é o jeito de trabalhar. Mas você consegue se sentir valorizado por esses poucos clientes que você tem também? E quando eu digo valorizado, eu digo financeiramente também, porque a fotografia não é novidade para ninguém, que é um mercado que dá para ganhar muito bem, mas ele ainda é muito desvalorizado, né? Os clientes, eu sinto que hoje em dia... Por causa da prostituição, né? Eu acho que por causa muito da prostituição, mas eu sinto que hoje em dia... Cada vez mais os clientes, eles entendem a importância do nosso trabalho, eles entendem o quão necessário é ter uma foto incrível, ter um vídeo bonito, mas ele ainda não consegue destinar uma parte considerável do orçamento dele para aquilo. Ele quer, no final do dia, ele vai buscar cadê a foto, cadê o vídeo, cadê a foto foda que eu contratei. Sim. Mas aquilo representa 1% do que ele gastou para estar ali. Esse é um grande problema, que é exatamente desses outros caras que trabalham com um monte de cliente. Que eles são bons e eles trabalham com 10 clientes. E eles vendem o trabalho a metade do seu preço. Entendeu? Sim. Esse é o grande problema. Então, eu me sinto valorizado no Brasil, por exemplo, porque graças a Deus a Shell... não me paga mal, não posso reclamar, então... E no sentido, a Shell, por ser uma marca não ser de carro, e sim ser de
petróleo, você tem exclusividade com ela, nesse segmento de petróleo. Normalmente quando eu estou começando numa categoria, eu sempre dou, ou está renovando o ano e tal, eu sempre dou essa opção. O meu valor exclusivo é esse, o meu valor para trabalhar para outras equipes é esse. Isso anualmente. Exatamente. Só que eu sempre tento trabalhar exclusivo. Eu sempre tento ajustar o orçamento para trabalhar exclusivo. Porque também para mim é melhor, no sentido físico mesmo. Sim. De descansar e tal. E como você trabalha mais com eventos também, costumam ter agendas fechadas, né? Então, exatamente. Você já deve ter as datas que você vai fazer do ano inteiro já certinho. Porque eu faço atualmente, na verdade há 3 anos, basicamente o mesmo schedule. Que eu trabalho com a Shell no Brasil na Stock Car. Eu trabalho com numa categoria americana chamada IMSA. Eu trabalho para uma equipe chamada Action Express, que quem me levou foi o Christian Fittipaldi e tal. Trabalho para eles lá e vou continuar. E trabalho para a Jaguar Brasil na Fórmula E. Então, eu caso esses 3 calendários e eu já sei que eu vou fazer tudo isso. Fora isso, eu faço Fórmula 1. No Brasil, eu faço parte do staff da Fórmula 1 no Brasil, da organização brasileira, o pessoal que traz a corrida para o Brasil. A gente tem um pool de fotografia que é liderado pelo fotógrafo Beto Issa. Eu faço parte disso e faço Le Mans por gosto, porque as 24 horas de Le Mans é maravilhosa. Inclusive, acabei de assistir o filme o Ford vs Ferrari. Cara, eu quase chorei, cara. Eu chorei. É o maior evento automobilístico do planeta. Você tem que ir. Você tem que ir com o seu olhar. Eu fui no treino, nessa última Fórmula 1 agora, Sim. Aqui em Interlagos. Eu fui no treino, à noite fui assistir Ford vs Ferrari e no dia seguinte fui ver a corrida. Então o meu final de semana foi a flor da pele automobilístico, sabe? E foi uma mega corrida. Exato, não, foi incrível. Foi incrível. Do ano. E inclusive eu tenho uma história muito interessante, eu contei no Stories um dia desses, mas foi muito interessante que a Heineken está fazendo uma campanha bem legal do Senna, né, da história do Senna. Eu estava no evento da Heineken, do Senna Day. Lá. Sim, eu estava no camarote lá da Heineken, que eles me convidaram. E a primeira vez que o Senna carregou a bandeira do Brasil no carro, acho que ele venceu em Detroit, sim. Foi o meu tio que invadiu a pista e entregou a bandeira para ele. Meu tio morava nos Estados Unidos. Isso genial, tem no YouTube, cara. Isso é muito louco. Tem no YouTube. Que genial. É o meu tio de shortinho, aqueles anos 90, 80, cara, invadindo a pista, entregando a bandeira para ele e o Senna sai com a bandeira do Brasil e essa imagem é a história, aquela Lotus preta. E eu contei isso pro pessoal da Heineken, eles piraram, sabe? Eles piraram lá com a história. Nossa, e foi muito fantástico. É um mundo que eu admiro muito, porque eu acho que quando você vai assistir a competição pessoalmente, você fala, caralho, esse cara tá fazendo essa curva a 200 e poucos por hora. E aí você vai na rodovia para algum lugar e você tá a 160 por hora e já acha que tá decolando o carro, sabe? Não, é realmente inacreditável. Cara, você tem que ir para Le Mans com o seu olhar. Le Mans continua o mesmo circuito até hoje? Mesma pista, mesmo lugar, tudo. É o maior evento automobilístico do planeta disparado, assim, é incrível. Eu já fiz os grandes. Eles revezam sempre 2 pilotos só? Não. 2 pilotos é naquela época. Então, porque no filme reveza 2 pilotos só. 3 ou 4. A maioria são 3 ou 4. E o mesmo carro? O mesmo carro. O carro não pode mudar. O carro não muda. O carro muitas vezes nem desliga. É 24 horas. No filme teve a questão que eles puderam trocar. Eu acho que não tinha no regulamento, eles trocaram o freio. Hoje em dia eles podem trocar peças do carro? Pode trocar várias Porque peças. Tinha aquela questão que eles só trocavam um pneu, mas aí a Ford trocou o freio, né? Sim. Não, pode trocar bastante. Dei um spoiler coisa do filme? mas é a história, foda-se, não é Não, spoiler. pode trocar bastante coisa assim. Só que, cara, hoje em dia tá tão... É muito engraçado que no filme o cara fica 1 volta, 2 voltas na frente, ele tem que esperar. Hoje em dia, cara, é segundos. Então o tempo que o cara perde... Se ele tiver que trocar... Normalmente eles trocam pastilha de freio e tal durante a corrida, mas se ele tem que trocar uma coisa maior, acabou, é adeus corrida. O que me surpreendeu é que eu não sabia que naquela época os carros faziam 300 por hora e corriam. Andavam mais que hoje, cara. Então, porque não tinha segurança nenhuma, Era um tanque de combustível nas costas, cara. Exatamente, eu pensei que os carros eram bem mais lerdos, mas eles faziam 330, e assim, nos anos muito 60, mais perigoso. Sabe? Isso é muito surreal. E, cara, você que trabalha com evento, uma dificuldade que eu tive nos sertões e quando eu lido com coisas que tem que entregar assim na hora, como que é o seu workflow para conseguir conciliar qualidade com entrega? Porque as redes sociais vieram fudendo a gente, né? Com força. Cara, eu sempre tratei foto muito rápido.
Porque assim, eu tento fotografar, eu vejo aquela cena, eu componho tudo o mais próximo possível do material que eu vou entregar. Do finalizado. Já, então se você vê, até você perguntou antes de começar a gravar aqui se eu manipulava as minhas fotos no sentido de reconstruir alguma coisa do carro. Cara, isso nunca. Nunca. O máximo disso é tirar um fio de alta tensão que tá feio ali e só. E tratamento básico, sempre contraste, sharpness, nitidez e saturação. Brush também, cara, assim... Nunca, cara. Sério? Nunca. Eu trato as minhas fotos... Eu manipulo quase zero minhas fotos, mas no quesito cor, brush, passar um pincel em algum lugar eu utilizo bastante. Às vezes eu uso aquele Clarity, que é do Lightroom, e normalmente eu uso e tiro, e daí eu uso o brush para tirar de cima do carro, que eu não gosto daquela sensação das linhas do carro. Gosto do ambiente, mas não gosto, então às vezes eu faço isso. Mas, sim, bicho, eu trato minhas fotos, sério, em 10 segundos. Sim. Eu consigo entregar muito rápido. Eu demoro para escolher. O tempo que eu mais demoro é selecionar as fotos. Que eu uso o Lightroom, que daí também já fala pro pessoal o que eu uso, né? Sim. Eu uso o Lightroom. É unânime o Lightroom, não tem como. Tem gente que não. Tem gente que tá no Photoshop. Que vai no Camera Raw do Photoshop, mas aí não tem agilidade nem. Acho que depende muito da demanda, né? Trabalhar com entrega de foto de evento no Photoshop é impossível. É impossível. O Bruno Terena, que é um cara também que vale a pena seguir, ele posta pouco até, ele podia postar mais, mas ele é muito bom. O Terena é photoshopeiro, assim, ele sempre, se você fala pra ele que você trata rápido, ele fala, então desce 20 fotos aqui pra cada um e vamos ver quem trata mais rápido. Ele trata no Photoshop, ele é rápido pra caramba. Mas enfim, você falou que ele posta pouco, mas eu também te acho um pouco low profile, né? Você não é de aparecer tanto nas redes sociais. A minha pessoa nunca vê. Obviamente, comparando com, por exemplo, eu apareço muito, né? Não, a minha pessoa... Eu até queria umas dicas, se você acha interessante ou não. Porque assim, a minha pessoa, eu não me gosto, assim. E eu, em primeira pessoa, as coisas é zero. Quase nunca posso. Eu tenho isso também, que eu quero ser lembrado pelo meu trabalho, né? Eu não quero que as pessoas lembram... o Lucas, que é fulano, amigo de alguém, ou de ciclano. Não. Pelo meu trabalho, sempre. Mas uma coisa que eu aprendi muito é que pessoa conecta com pessoa. A gente tem o nosso trabalho, as pessoas admiram a gente pelo nosso trabalho, mas elas se conectam com a gente. Então, quando você passa a mostrar quem que está protagonizando aquele trabalho, quando você passa a mostrar o making of daquilo, você passa a compartilhar o seu perrengue com quem está te acompanhando e não só vendo o resultado final, você consegue que as pessoas sejam mais fiéis a você. E foi uma coisa que, cara, pode não parecer, mas eu sou tímido. Por muito tempo fui muito tímido, mais calado, e eu fui treinando isso, porque o Instagram, a partir do momento que ele passou a ter stories, ele virou uma rede social de stories. O post, ele é o seu portfólio consolidado. Mas quem não tá dando as caras, perdeu muito público, perdeu muito cliente, sabe? Então foi treino. Foi treino. Eu percebi que a partir do momento que você se conecta... Pessoa não se conecta com marca, sabe? Eu acho... Isso é difícil falar e é difícil talvez das pessoas compreenderem. Mas pessoa se conecta com pessoa, cara. É muito interessante isso. Quando você cria um vínculo, um elo, sabe? De intimidade, uma pseudo-intimidade, né? Com quem você segue, eu acho que emociona, impacta muito mais. Isso é uma coisa que... Eu falei, eu acho você um pouco low profile, porque realmente eu nunca vi você falando no seu Instagram. É zero. Mas você tá lá publicando constantemente. E chega trabalho para você pelo seu Instagram? Cara, mas... É engraçado, porque os meus clientes atuais são os meus clientes há bastante tempo, assim, sabe? Eu sou doido para te contratar para algum trabalho publicitário. Chega muita curiosidade para saber quanto ou vamos fazer uma Ferrari. Tem um amigo meu que queria que eu fizesse Ferrari Challenge para ele nos Estados Unidos, mas falou, cara, não tenho data, bicho. Mas assim, chega, não posso dizer que não chega. Mas você publica para manter o seu trabalho visado? Ou é para você ter um portfólio? Ou é para seguir a tendência do mercado? Você sabe, assim, você entende a importância daquilo. Claro, não. Assim, eu não gosto de aparecer porque eu não me gosto. Eu não sei se eu não tenho desenvoltura para falar que eu tô preparado para isso. Eu acho que eu até falo bem em entrevista, falo bem nessas coisas. Nós estamos dentro do nosso meio aqui também. Exatamente. Né? Agora, quando eu tô...
usando aquele palavreado bem chulo, estando de blogueirinho, sabe? Eu me incomodo um pouco de mim. Eu consumo muito esses blogueirinhos. Sim. Mas quando é comigo, parece que me incomoda um pouco. Mas o meu trabalho eu gosto que seja visto. Eu sou daquele cara, eu briguei com o 3M quando ele ganhou a melhor foto do Dakar. Falei, cara, se fosse comigo, eu estar dando entrevista na Sport TV, cara. Porque assim, quando é para falar do meu trabalho, aí eu gosto que saibam. Eu gosto de publicar, eu gosto de fazer matéria. Quando um site lá, o Motorsport ou o Globo Esporte, vamos fazer uma matéria sobre as suas melhores fotos. Vamos. Quando é para falar do meu trabalho, eu quero mostrar. Se eu pudesse, eu até publicava mais no meu Instagram. Eu preciso criar uma rotina para publicar mais no meu Instagram, mas esse não é o meu problema. Eu gosto. Se eu puder publicar 10 fotos por dia, eu vou publicar. Agora, eu também, como eu falei, eu quero ser lembrado pelo meu trabalho, mas é engraçado que hoje em dia, em números de insights, de acessos, alcance das suas publicações, tudo isso, a partir do momento que eu comecei a mostrar o making of, que eu comecei a mostrar como que eu realizo para chegar naquele resultado, que eu comecei a ser mais pessoa e não só aquele trabalho finalizado magnífico, meus números explodiram, sabe? Sério? Então é uma dica interessante até para você, total. porque eu tô tendo acesso aqui agora de te perguntar, cara, como fazer aquele panning. Mas imagina se você estivesse mostrando, sabe, isso. Se você estivesse mostrando onde no mato que você estava enfiado e aquela situação, acho que isso... O legal da internet é isso, né? Você consome tanto conteúdo interessante hoje em dia, né? Eu sigo uma hashtag que é behind the scene, que é mostrando como faz por trás Exato. da Eu acho. né? O meu Instagram é só coisa de cinema, de fotografia, making off, é magnífico. Não, você tem razão, cara. Você tem razão. Tem uma coisa muito engraçada que eu conheci um jornalista automotivo, o João, no Salão do Automóvel do ano passado. E eu conheci ele, eu tinha um monte de amigo em comum, de sempre, assim, tipo, eu trocava mensagem com ele no Stories, no Direct, tipo, há muito tempo, assim. Quando eu conheci ele, falou, caramba, você é brasileiro? Eu sempre achei que você fosse português. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, achei que você era de Portugal. Eu falei, cara, como assim, cara? Lógico que eu sou brasileiro. E isso é um negócio. Tem muita gente, quando me conhece na pista, não sabe que eu sou eu. Conhece meu trabalho, conhece meu nome. Pô, você que é o José Mário, cara? Porque eu realmente não apareço, eu sou bem low profile mesmo. Mas eu acho que eu deveria aparecer mais, que eu tenho que desenvolver isso. Recentemente você até tomou um partido mais pessoal, que houve um caso de suspensão com você, né? Sim. Você consegue contar pra gente? Sim, eu fui fotografar um pit stop na Corrida do Milhão, no Interlagos, e eu tava numa red zone, que é uma área não permitida. Depois que eu parei para pensar, quando me avisaram que eu ia tomar uma penalização, eu me lembrei que eu estava numa red zone, mas na hora eu estava com 100% no lugar hiper seguro, assim. Sim. E tomei uma penalização. Então... Eu achei estranho que... desculpa te interromper na sua história, mas nas coisas que eu vi você publicando, parece que te denunciaram, na verdade, né? Denunciaram. E foi de um outro exato, isso que pra mim foi inacreditável. Um outro fotógrafo te denunciou, cara. E eu não tava em nenhum lugar perigoso. Eu tava numa red zone, mas é uma red zone que não deveria ser pra nós, fotógrafos. Ali deveria ser porque não tem perigo, mas enfim. O que mais me chateou, assim, que é o porquê que eu cumpri essa briga, que eu comprei essa briga forte, foi que na foto tinham mais outros 2 fotógrafos e mais um público que era convidado de um outro piloto. E quem foi penalizado foi apenas eu. Ninguém mais. Isso foi o que mais me deixou triste e foi o porquê que eu fui pra briga, assim. Por que só eu fui penalizado se tinham mais outros 2 fotógrafos e eles não foram? Até hoje eu não sei, também nem quero saber, porque eu já cumpri a minha penalização. E você sabe quem te denunciou? Eu sei, mas... E enfim. Acontece muito isso, de um boicote dentro da própria... Cara, porque, já é um mercado... cliente, né? Já é um mercado tão competitivo, infelizmente, né? Porque não precisaria, tem tanto cliente, tanta oportunidade... E ainda para um tentar derrubar o outro, sabe? É inacreditável. Os caras tentando comer o cliente do outro. Mas, graças a Deus, nesse sentido, eu posso ser bem metido, assim. Eu me garanto com os meus clientes. Eu sei me portar com eles, eu sei tratar bem os clientes e eu sei que o meu material é do jeito que eles querem.
Até porque eu tenho um relacionamento muito aberto com todos os clientes. Eu chego e falo, cara, é isso que você quer? Tá bom o material? Na última etapa da Porsche que eu fiz para um amigo meu, falei, cara, e aí? O primeiro dia tá legal o material? E ele não gostava tanto do Spani. Ele falou, cara, eu gosto das suas artísticas, mas tá muito borrado, faz mais as padrõezinhas. Nossa, eu falei, perfeito, cara. Eu vi recentemente umas fotos, eu não lembro de quem é o fotógrafo, de qual era o fotógrafo, infelizmente, mas era como se fossem uns lighting paintings com o pneu, não sei se era o pneu ou o motor soltando faísca, acho que era Fórmula 1. Sim. Não sei se você chegou a ver essas fotos. Cara, surreais. Eu queria ter feito essas fotos, sabe? E é isso que eu falo, cara, o artístico... tem um fotógrafo que eu admiro muito, que inclusive eu conversei com ele, convidei para vir no podcast, ele topou, só que ele não mora no Brasil, que é o Rafa Nogueira, só que no sentido de esporte, né? Uhum. Ele que fotografa muito o Neymar, a seleção brasileira, Sim. ele era aqui de Santos, né? E, cara, eu gosto muito do trabalho dele exatamente porque ele traz o olhar artístico para um meio que a gente só vê aquelas fotos que estão lá no Globo.com, que estão nos sites, que é aquela foto... sem edição diferenciada, sem ângulo diferenciado. Sim. E as fotos dele têm história. As fotos dele, ele tirou recentemente uma foto lá que era o Neymar e o outro ex-jogador do Santos, me falhou o nome dele agora, um de costas pro outro no meio do campo. Então, assim, 2 jogadores do Santos, isso eu acho incrível, 2 jogadores do Santos, um de costas pro outro, jogando num jogo da UEFA. E então a foto tem uma história, não é só uma foto, isso é o que tem que ter, sabe? na minha opinião. O jogador com uma fisionomia diferente, com uma luz diferente. Como pensar nisso durante um evento? Porque o evento ele tem um tempo. Ele é diferente de você ter uma campanha publicitária que você pode... Você tá clicando, o que acontece? Se o carro não tá do jeito que eu quero, vira a roda um pouquinho mais para cá. Sim. Posiciona ele um pouquinho mais para cá. Pensar no artístico durante um evento... é surreal, é muito foda. Você tem alguma dica para isso? Para ter uma segurança nisso? 100% conhecimento do que você está fotografando. Isso é a base de tudo. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou. Tenho 2 exemplos. O primeiro, há muito tempo atrás, me chamaram para fazer umas fotos de uns cavalos para leilão. E eu fiz uma fazenda linda, fiz umas puta foto. E quando o cara me chamou para ver os materiais, ele falou, puta, as fotos estão maravilhosas, a cor, tudo tá lindo, mas nenhuma presta. Porque a pata do presta cavalo... essa palavra? Não foi essa, mas nenhuma presta para mim, não utilizo. Porque a pata do cavalo tava de um jeito X que não é do jeito que mostra, a crina tem que estar para um lado e estava para o outro, enfim, eu não conhecia. Você não conhecia o nicho, né? Exatamente. Outro exemplo é que eu fui durante 5 anos, eu acho, fotógrafo oficial da Copa Peugeot Rally, que era tipo a Meet Cup, só que da Peugeot. E eu eu tinha um pool de 4 fotógrafos e sempre eram os mesmos, né? E vez ou outra, um ou outro não podia ir e eu chamava outro cara. E eu chamei um cara, bicho, que o histórico dele era incrível. O cara tinha feito um monte de Copa do Mundo, era fotógrafo da Gazeta do Povo, um cara super, super bom, assim. As fotos que ele me entregava, cara, a qualidade da foto eram maravilhosas. Só que não era aquele time que eu precisava, sabe? É tipo na curva que o pneu, o carro tava escapando, ele fotografava antes. Que a gente... Não era nem estético, ele não sabia o momento da foto. Ele não conhecia o esporte, ele nunca tinha feito rally na vida dele, então ele não sabia, ele fazia aquela foto super composta e tal, mas pô, a ação do carro ele perdeu, entendeu? Então assim, a minha principal dica principalmente eu dou umas palestras de segmentação. Então, hoje em dia, como tem muito fotógrafo, não adianta você querer abraçar o mundo. Você não vai ser bom em tudo. Antigamente, que era bem menos, a técnica era muito diferente, o equipamento era caro, revelação, tudo era mais complicado, ainda o fotógrafo tinha muitos que eram muito bons em várias áreas. Hoje em dia não tem mais isso, cara. Você tem que segmentar, senão então, você não se destaca. o que eu sempre falo, tem que ser segmentado para você ser referência naquilo. Se você quer ser referência naquilo, você tem que focar naquilo. Não adianta você querer ser bom em 2 coisas, hoje em dia. E ter repertório, né? Porque você tem que ter a sua personalidade. Ter seu repertório de técnicas para saber qual momento usá-la, né? E a tua personalidade. E não é só panning, não é saber o porquê de usar esse shutter, porquê de usar aquela abertura. Completamente. Essa lente. Por que você faz o panning?
Exatamente. Por que existe o que punning? O que você quer representar com o punning? Não é o punning pelo punning. Eu quero mostrar que tem um movimento, que o carro tá rápido. Entendeu? Não adianta você fazer um punning numa tartaruga. Exatamente. Pode ser que fique legal, mas, né? Mas uma tartaruga rápida não tem nada a ver, a não ser que seja uma campanha publicitária que a ideia seja essa, mas entendeu? Você tem que ir. E como que você vê, cara? Eu vejo a fotografia, assim, para daqui a 5, 10 anos. Hoje a gente tem... Antes o fotógrafo ele era colocado num pedestal de... As únicas fotos oficiais de muitos dos eventos eram as dos fotógrafos, Sim. né? E hoje em dia todo mundo tem uma puta câmera na mão. Sim. Né? Todo mundo tem um celular. Tem o poder do agora é muito maior até do que o nosso com a câmera. Briga direto com a gente. Diretamente. Como a gente se destacar em relação a isso? Porque assim, eu não sei se não é mais uma questão de edição, não é mais uma questão de qualidade da imagem, porque o fotojornalismo, o importante é a foto no momento certo daquilo que ele precisa mostrar. Como a gente superar um pouco isso, sabe? Você vê como rivais, assim, não como rivais, mas eu particularmente... vejo como um problema para nós. Você vê como um problema? Porque eu não vejo, sinceramente. Mas eu queria entender de você. E eu falo que eu não vejo, eu posso expor meu ponto de vista depois do seu, mas eu queria ouvir Eu vejo como um problema porque justamente você tem menos tempo para você escolher a foto legal, para você tratar do jeito que você quer. Tem a pressão de assim, já estão mostrando isso. Cadê a foto oficial? Né? Tem muita gente que quer direto da câmera, que é possível hoje em dia. Você aperta um botão, vai para o FTP. Eu já trabalhei dessa forma. Mas daí é para outra pessoa tratar e tal. Eu já falo, pô, peraí, não é o jeito que eu trabalho. Eu não quero que ninguém trate minhas fotos. Eu quero tratar as minhas fotos, entendeu? Mesma coisa comigo. Exatamente. E eu acho que é um problema nesse lance de rapidez. É com quem a gente está brigando hoje em dia. No fotojornalismo em si, eu vejo... Entendeu? Porque, por exemplo, em Le Mans, todo ano eu trabalho para uma equipe chamada Rebellion. E na Rebellion tem um cara que faz mídias sociais. Cara, no Instagram dos caras, 90% eram as fotos do cara. Que ele fazia com um celular bom, com um tratamentinho básico legal, ou que ele já tinha um preset legal ali. Ele ainda, acho que não estava usando o seu aplicativo, até ele descobrir. Mas e daí eu ia ver minhas fotos, lógico que eram melhores as minhas fotos, por questão de lente, com uma profundidade de campo mais legal, meu olhar, meu acesso também, porque normalmente esses caras não têm o acesso que eu tenho, eles têm que ficar numa linha X. E eu, por estar credenciado e com a vestimenta certa, eu podia ir em tais lugares. Mas como eu mandava 2 horas depois daquelas fotos, já tinha passado, entendeu? Então, assim, usavam. Só que as fotos ali do live não eram minhas. Sim. Então, eu entendi, eu via isso como um problema. Para o fotojornalismo, eu acredito que sim, atrapalha. Mas quando eu digo que eu não vejo tanto como um problema... Bom, você até comentou do meu aplicativo. Eu sou um fotógrafo que estou querendo popularizar ainda mais qualidade de edição das pessoas. Eu estou querendo trazer edições profissionais para pessoas leigas editarem e conseguirem se sentir profissionais. Eu sinto que para nós, cara, quanto mais pessoas estiverem querendo aprender, querendo ser melhores em edição, querendo ser melhores fotógrafos mesmo com o celular, elas vão entender cada vez mais a valorizar o nosso trabalho. Porque quanto mais pessoas assim, quando uma pessoa edita e fala, pô, gostei dessa edição, agora eu tô conseguindo tirar foto com o celular. Antes, ela era uma pessoa que cagava para edição. Ela nem sabia o que era editar, nem sabia o que era preset, nem sabia o que era Lightroom. A partir do momento que ela passou a se importar com isso, mesmo continuando a ser amadora, ela passou a entender o valor daquilo. Então, eu sinto que, para quem é profissional mesmo, para quem é bom mesmo, cara, a gente não tem nada a temer. Nada a temer. Mas sabe Só o que medo? Hoje em dia as pessoas entendem de edição, as pessoas entendem de fotografia. Bom, o mercado de celular hoje em dia é mais uma guerra fotográfica do que qualidade de celular. Só que cada vez mais você vê que a disputa entre o iPhone, o P30, as coisas, é uma disputa de qual a melhor câmera. Sendo que nós temos câmeras muito mais avançadas. Sim. Então, assim, cada vez mais estou entendendo o valor do nosso trabalho. A importância de se ter uma foto muito boa. Mas esse público que está, entre aspas, competindo com você com a câmera amadora e com o celular. Agora, o meu medo é quem não está vendo essa diferença
é o cliente. Entendeu? Porque acontece isso hoje em dia. É o cliente. Sim, concordo. Nesse sentido eu concordo. Cliente que não tem tanta grana ou que não liga tanto pra isso fala, pô, mas por que já tá ok. por que eu vou te pagar 1.000 se eu posso pagar 100? Sim. Se a foto dele é do caralho também. Ele não tá vendo que a foto dele não dá pra fazer um quadro de 1 metro e a minha dá. Ele não tá vendo. A foto dele dá pra publicar no Instagram, entendeu? Esse é o meu medo. Hoje mesmo me ligaram pra falar, pô, Zé, não sei o que, tem um amigo meu, como é que faz? Ele é fotógrafo amador, ele quer saber como é que faz pra fotografar a corrida da estoque e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu dei uma resposta educada, mas eu fico pensando, tipo, peraí, amigo, se você é amador, você não tem que ir no guarda-rail. Você não tem que ter esse acesso que eu tenho, porque é o meu ganha-pão. Se você é amador, fica na arquibancada. Entendeu? Por quê? Porque justamente eu me garanto. Eu sei que eu me garanto. Eu tenho bons clientes que são fiéis a mim e tal, mas eu tô tentando generalizar. O meu medo é esse cara amador, que ele começa a fazer umas fotinhas legais porque ele tem grana para comprar uma câmera boa, aí ele chega pro cara lá e fala, pô, eu sou amador mesmo, eu ganho dinheiro na minha indústria ou no meu trabalho X que eu tenho que salário. mais tem, porque a fotografia, eu te vendo por 100 pila aí. Ela é o hobby de muitas pessoas. Mas atrapalha, cara. Atrapalha. Isso. Essas pessoas não cobram por esse trabalho. Exatamente. As pessoas que fazem por hobby, elas deveriam ter consciência de que, opa, isso é meu hobby, eu não vou... são minhas fotos, então. Eu não vou dar pra ninguém, eu não vou vender barato pra ninguém. Então você vê um pouco nessa rixa de mercado. Eu vejo o medo de atrapalhar o mercado. Sim. Entendeu? Tem uma amiga nossa, que é a Fernanda Freixosa, que é uma ótima fotógrafa. Ela é consideravelmente bem de vida, assim. Tem pai com condição, não precisava disso, entendeu? Só que ela entrou de um jeito diferente. Ela não precisava de fotografia, não precisava desse dinheiro para sobreviver, porque tem uma família boa, mas ela entrou com o mesmo valor de todo mundo. Então, assim, ela foi profissional nesse nível, que ela tem umas puta foto. Sim. Só que ela falou, não, peraí, não vou prostituir o mercado. Não tem por que começar por baixo. Tem, porque se eu tenho um material bom, se eu tenho uma visão legal, eu vou ser uma fotógrafa no nível deles também. E igualou, entendeu? Mas e para uma pessoa que muito do intuito desse podcast também, eu vou estar chamando pessoas que eu considero referência nos seus devidos nichos, né? E para a pessoa que está começando, eu sou um fotógrafo até então amador, não vivo de fotografia, estou criando um personagem, não vivo de fotografia, mas cara, eu sou muito fã do José, do Lucas, os caras estão lá nos sertões, estão no rally, não sei o quê. Como eu quero chegar nisso, sabe? Uma dica assim de poucas palavras, porque o que eu mais vejo, volto a falar, acho que eu vou falar isso em todos os podcasts, são pessoas extremamente talentosas que não sabem ganhar dinheiro, não sabem gerir carreira, sabe? Sim. E o que você pode ver que você fez? Você já disse que tentou ter poucos e bons clientes, sim, mas o que eu acho que você sentiu que foi o seu turning point, assim, para caramba, eu consegui dar certo e ter nome por causa disso, sabe? Eu acho que primeiro de tudo, principalmente se ela não precisa sobreviver daquilo. Isso é um ponto muito importante. Porque se ela precisa sobreviver daquilo, cara, ela tem uma hora que ela acaba abrindo as pernas, porque ela tem que sobreviver. Agora, se ela não tem que sobreviver daquilo, fazer portfólio e começar vendendo bem. Porque assim, a partir do momento que você atende um cliente vendendo X baixo, você nunca vai conseguir vender 4X, sim, que seria o honesto. Eu que bato seria muito okay. nessa tecla. Então, assim, a maior cagada de um fotógrafo iniciante é vender barato desde o início. Não pode. Você nunca pode vender abaixo do mercado desde o início. Não faça. Ou dá a foto, cara. Eu sou mais do dar a foto e falar pro cara assim, ó, eu quero estar junto no seu projeto. Você não tem grana para pagar? Não me paga pouco. Eu vou te dar essas fotos, mas eu quero estar junto no projeto. Quando você ganhar dinheiro, você vai lembrar de mim, você vai me pagar o que eu valho. Eu me identifiquei muito com a sua história do começo, porque você disse que trabalhava num escritório de design, e eu sou formado em publicidade. Eu trabalhava com publicidade, tinha uma agência, a minha fonte de renda era a agência. Sim. E quando eu comecei a me interessar por fotografia, como que os fotógrafos que quando estão começando a trabalhar com blogueiras, influenciadores com moda fazem hoje em dia? Fotografam de graça. De graça, ou cobrando o mínimo possível. E o que eu fiz? Comecei a
o meu ganha-pão era a agência. Sim. Então eu comecei a fotografar portfólio, ficar bom. Eu nunca precisei me prostituir. Sim. Eu nunca precisei. Esse então, é o caminho. E quando eu cheguei a fotografar já pessoas renomadas ou trabalhos mais importantes, eu já estava no patamar que eu queria estar. Mas então, esse e eu achei caminho, interessante, cara. porque eu utilizei a publicidade como o meu ganha-pão para me manter, chegar nesse patamar já e não ter que vir de baixo. O que eles não veem é que se você está fotografando... A gente, que já começou legal, a gente cobra 4x. A gente demorou para fazer um portfólio e chegar a cobrar de cara 4x 2 anos. O cara que está começando agora, que está cobrando 1x, cara, ele não vai levar 2 anos para cobrar, ele vai levar muito mais para cobrar 4x. Porque ele já estava cobrando barato, já estava cobrando... Ele vai chegar pro cara e o cara vai falar, pô, mas você me cobrava 1.000, agora você vai querer me cobrar 4.000? E o cliente que mudou, não quer saber cara. se você melhorou a câmera, se não, você... às vezes, é aí que tá, às vezes não. Às vezes o cara fala, pô, suas fotos são basicamente as mesmas, melhorou um pouco mais, né? Por que eu vou pagar 4 vezes mais? É porque ele se ferrou no começo fazendo o primeiro orçamento. Então é melhor ele fazer um portfólio, se especializar, dar a foto pro cara, falar, ó, eu quero estar no seu projeto, eu sei que você tem um projeto legal, que você está buscando patrocínio, eu te dou as fotos, só que quando você ganhar, você vai me pagar o honesto. Sim. Eu acho que essa Entendeu? é a maior dica, né? É mais fácil você ser parceiro de alguém do que você querer cobrar pouco e nunca conseguir. As pessoas têm muita bem. dificuldade de como prospectar clientes, né? E acho que a questão é essa. Dê o seu trabalho, mostre o seu talento. Mas também não dá para qualquer um. Obviamente. Você vai ser Consciente, parceiro de alguém. Não seja burro, né? Não seja burro, exatamente. Mostre o seu trabalho, exponha o seu talento, mas para esperar colher em troca. Não tem como você colher sem plantar, né? Eu acho que é impossível. Cara, eu comecei a ganhar, entre aspas, bem, bicho, depois de 7 anos me matando de trabalhar que nem um louco, gastando dinheiro em viagem, indo em muitos eventos do meu bolso, para daí começar a ser um pouco melhor remunerado. Mas assim, eu nunca... Eu dava as minhas fotos, cara. Pro Christian Fittipaldi no começo lá, ele andava de Palmeiras, né? O patrocinador, ele era o logo do Palmeiras na estoque. Eu dava fotos pra assessora, cara. Eu falo, não quero. Acho que não tem outro, cara. Entendeu? Porque eu prefiro estar no projeto, cara. Eu prefiro estar junto do que o cara tá me pagando pequenininho, daqui a pouco entra um patrocinador grande, ele te pagava 100, você fala, meu valor é 1.000. A chance de você pescar um cliente é muito, muito grande, né? Ele sem saber o seu preço, ele vai te procurar querendo saber o seu preço. E quando ele saber o seu preço, você fala o que é justo para você. Não, e coisa que aconteceu comigo várias vezes, você ser parceiro de alguém e o cara quer te retribuir. Com outros clientes, entendeu? Então, putz, eu não posso te pagar. Eu tô tentando, enfim, você é meu parceiro, mas eu tenho um amigo meu que tá com uma agência, que tá com não sei o que. Cara, esse cara é a questão aqui, do networking, né? Esse cara trabalha muito bem. Ele não precisa falar que ele não tá pagando nada pra esse cara, entendeu? Sim. Mas esse cara é fodido, ele trabalha comigo, não sei o que. De repente, você tá ganhando 10x do nada. Exato. Entendeu? Então, a minha dica é básica, quem tá começando, portfólio, foco no que você quer. Onde você quer chegar? Você quer ser o J.R. Duran? Então você vai focar em fotografar a mulher e você vai pirar e a galera vai começar a te seguir e falar, caralho, olha essas fotos desse cara, dessas minas, não sei o que. Ou você quer automobilismo, começa no kartzinho, vai no regional e, foco, se especialize e faça portfólio. Que as pessoas só vão te conhecer com portfólio. Fantástico. Eu acho que eu poderia ficar aqui mais umas 3 horas conversando com você. Cara. E acho que talvez a gente vai ficar. Nossa, passou, agora alguém morreu. Mas passou uma ambulância aqui. Mas já passamos de 1 hora no nosso podcast e eu acho que legal. Nem parece, né? Parece que a gente conversou 10 minutos. Vamos conversar aqui. Mais aqui, cara. Vamos Desliga esse microfone e vamos embora. E agora é a parte que a gente começa a falar mal das pessoas. Mas, cara, muito obrigado pela presença. Uma grande honra. Pretendo repetir convidados, então, sem sombra de dúvidas, quando estiver em São Paulo, vamos trocar mais ideias. E uma coisa que eu quero muito fazer é construir uma mesa de fotógrafos. Então, pra gente debater, demais, sabe? Eu quero fazer podcasts com 3, 4 pessoas, então vai ser muito interessante pra gente conflitar ideias e, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. É uma honra estar Amanhã aqui, você já vai estar no trampo aí cedinho. Amanhã estamos na última etapa da estoque. Exatamente, mas muito obrigado, gente. Confiram o trabalho do José Mário Dias no Instagram, é um dos fotógrafos principais do Brasil aí em fotos automobilísticas. E muito obrigado por escutarem o podcast, o Pinelcast. Vejo vocês na próxima aí.